Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Aleluia! Glória a Deus! Apocalipse 2, versículo 12 adiante. Nós estamos nessa jornada de aprender um pouquinho mais com as cartas às igrejas da Ásia, não é mesmo? Então hoje nós vamos estar falando e aprendendo um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, em nome do Senhor Jesus. Aquele que achou, diga célula. Aquele que não achou, diga célula. Eu ouvi umas 3 vozes aí dizendo célula. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 adiante. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço 2 obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas conservas meu nome e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar sacrifícios a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que aborreço. Versículo 16: arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Estenda suas mãos e faça aquilo que você já está acostumado a fazer para a minha vida. Ore por mim nesse instante, em nome de Jesus. Deus, eu recebo cada ministração nesta hora, Pai. O meu coração está aberto, a minha mente também, ó Deus, para receber a intercessão dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. O Senhor sabe o quanto eu sou totalmente dependente do Senhor, e se não for pelo Teu Espírito, ó Deus, não tenho por que eu estar aqui nesta noite. Se não for o Senhor que continuará colocando palavras em minha boca, eu não tenho por que subir esse altar, Pai. Altar este que não pertence a homens, mas pertence ao Senhor. Por isso, ó Pai, eu oro, ó Deus, dando total liberdade. Espírito Santo, Tu tens total liberdade nessa noite. Continue ficando à vontade no nosso meio, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, continue falando comigo, mas também ministra os corações dos irmãos e irmãs aqui presentes, ó Pai, de forma que nós venhamos sair totalmente mudados, transformados desse lugar, pelo poder do Teu Espírito e pela unção que é na Tua palavra. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e queridas, nesta noite nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre essa igreja, a igreja de Pérgamo. Vamos estar aprendendo o que Jesus pensa dessa igreja, quais são as dicas de Jesus, o que Jesus falou com essa igreja, os elogios, mas também as críticas de Jesus para com essa igreja. A igreja de Pérgamo, ou seja, a igreja que ficava na cidade de Pérgamo,
Essa cidade foi construída sobre uma colina, cuja altura chegava a 300 metros acima da região que a circulava, sendo tanto uma fortaleza natural. Essa cidade ficava a cerca de 112 quilômetros do norte da cidade de Esmirna, que nós falamos a semana passada. Essa cidade ficava em meio a umas colinas, que ali ficava como se fossem as muralhas, dando proteção para essa cidade, para a cidade de Pérgamo. Era uma cidade também muito sofisticada, era o centro da cultura e da educação grega da época. E nessa cidade, no centro dessa cidade, tinha uma biblioteca que continha aproximadamente 200 mil exemplares, onde que o povo ia lá, lia os livros, os pergaminhos que ali tinham, né? Então, era uma cidade sofisticada e era o centro de cultura da educação grega, mas era também um centro de 4 seitas, e com isso se tornou o principal núcleo religioso da Ásia. Lá havia vários templos, altares e santuários que eram dedicados a 4 deuses pelos quais aquele povo servia. O primeiro deles, ao deus Zeus, eles acreditavam, a mitologia grega acreditava nesse tal de deus Zeus, que de acordo com eles era o rei dos deuses, conhecido como Salvador. Olha, você vê a loucura, hein? Mas também tinha uma deusa, era chamada Atena, que eles acreditavam que era a deusa da vitória e patrona da cidade de Pérgamo ainda por cima. Tinha um outro deus lá que eles acreditavam nele, que era o Dionísio. De acordo com eles, era o deus padroeiro da dinastia Atarida, simbolizado por um touro. Era um touro que eles formaram lá na obra de artifício, colocaram o nome daquele lá de Dionísio e acreditavam que o negócio lá era um deus. Mas também tinha um deus, até que era um dos principais e procurado lá em Pérgamo por todo o povo da redondeza, inclusive vinham pessoas de outras cidades, de lugares longínquos, procurando por esse deus, o tal de Asclépio. Por que eles procuravam por ele? Porque de acordo com a crença ali, ele era o deus da cura, o deus da medicina, e ele era simbolizado por uma serpente ainda por cima. Além desses deuses, o povo de Pérgamo era obrigado a adorar ao imperador, e aquele que não o adorasse era considerado ateu e era acusado de ódio à raça humana, porque se negavam a demonstrar a lealdade ao imperador e, consequentemente, ao povo de Roma. Olha só para você ver a situação que estava essa igreja. Uma igreja que tinha pouco tempo de nascida, poucos membros até, de acordo com alguns relatos, não eram muitos cristãos na época, e estava situada, o próprio Jesus fala que ela estava ali no ninho de Satanás, onde Satanás tinha feito seu trono e a sua moradia, justamente por causa das crenças religiosas da época, que atrapalhavam muitas vezes a caminhada dos próprios crentes, dos próprios cristãos. Vinha perseguição, assim como as outras igrejas eram perseguidas, a igreja de Pérgamo também era perseguida, principalmente ali pelo Império Romano. Então aquele que não se curvava diante do imperador, aquele que não ia cultuar o imperador, esse corria um sério risco de ser morto. Se fosse descoberto, seria também decapitado. Inclusive aqui fala de um homem, o primeiro e único relato na Bíblia desse homem chamado Atira, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, para não errar aqui, senão já viu, né? Então tá. Antipas, falei errado, tá vendo? Antipas. O primeiro relato desse homem, não fala mais nada desse homem. Esse homem, ele foi morto, ele foi assado vivo dentro de um touro de bronze que eles tinham na época. Colocaram esse homem ali dentro, por ele não ter se curvado ao imperador, por ele não ter negado a Cristo, por ele não ter negado a sua fé. Eles colocaram esse homem dentro desse touro e colocaram no fogo. Foi ele literalmente cozido vivo dentro desse touro. E Jesus chama esse homem de testemunha
fiel, testemunha fiel. O interessante disso é que Jesus, no versículo 13, ele declara que os cristãos de Pérgamo estavam no terreno do inimigo, na habitação de Satanás, ou seja, no trono de Satanás. Por causa dessas atrocidades, o diabo estava conseguindo ali usar as religiões pagãs, não é mesmo? As religiões que adoravam esses deuses, para assim poder massacrar os cristãos. Ele odiava e ele ainda odeia nós cristãos, sabe disso, sabe? Ele é o nosso inimigo número 1. Não existe outro inimigo sem ele, que não seja ele. Ele é o nosso inimigo número 1. E isso não é de agora, isso é de anos e anos atrás. Mas Jesus, nessa carta, ele vem fazendo uma série de observação. E começando a carta aqui, ele já fala, dizendo na parte B do versículo 12, ele fala, olha, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele está falando dele mesmo, falando que ele é o que faz justiça. Jesus é aquele que faz justiça. Por que ele retratou ele mesmo, falando dele mesmo, que tinha a espada afiada de 2 gumes? Porque a espada de 2 gumes era símbolo da justiça romana. Naquela época, o procônsul romano morava em Pérgamo, e o símbolo da sua total soberania era a espada, especialmente para executar os inimigos do Estado. Isto, meu querido, minha querida, transmite a ideia de que o verdadeiro juiz é Jesus Cristo, não os oficiais romanos, que em nosso contexto hoje são aqueles que elaboram e executam a justiça humana. Algo muito interessante, que os crentes, além de eles serem perseguidos, além de eles morrerem, mas algo que me chama muita atenção, que nós fomos lá para o livro de Atos, olha que bem no início ali, capítulo 3, olha que Paulo começa a pregar, e ele chama Paulo ao Sinédrio, e começa a dizer para Paulo, olha, se você pegar e continuar falando desse nome aí, dessa doutrina aí, nós vamos te matar. E ele teve a audácia de virar e falar, olha, importa-me obedecer a Deus do que obedecer a vocês, homens. Importa-me obedecer a um Deus que é justo, um Deus que faz justiça, do que obedecer a vocês cuja justiça é paga, cujo acham que estão sendo justos, mas na verdade estão sendo injustos. Pedro, ele nos traz grandes ensinamentos, mas não é sobre ele que eu quero falar com você aqui hoje. Mas essa questão da espada afiada de 2 gumes, a justiça de Deus, Jesus é aquele que faz a justiça, transmitindo a nós essa realidade do Senhor Jesus Cristo. E tanto é que está confirmado em Isaías 11, versículo 3, abra comigo lá, deixa sua Bíblia marcada, Isaías 11, versículo 3. Isaías 11, eu tenho muito versículo para ler hoje, então seja rápido no gatilho, amém? Olha o que o profeta Isaías já falava da justiça de Deus em Jesus. 11, versículo 3. Pegou o versículo 1 aqui diante, para nós termos aqui uma ideia mais plena. Um ramo brotará do trono de Jessé, e um renovo crescerá de suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 3. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Aqui Isaías já estava profetizando sobre aquele que faria justiça, aquele pelo qual João fala, escrevendo, tendo a revelação à igreja de Pérgamo. Ele fala, aquele que tem a espada
de dois gumes. Aquele que julga pela sua palavra, aquele que julga e condena, mas também aquele que julga e liberta pela sua palavra. Não pela palavra humana, não por uma lei humana, não pelo raciocínio humano, mas sim por uma lei, por um raciocínio, por uma palavra divina. Algo divino. Aquele que tem a espada de dois gumes. Assim como os romanos usavam a espada para impor sua autoridade e seu juízo, a espada de Jesus, com os dois gumes afiados, representa a suprema autoridade e o juízo de Deus. A suprema autoridade e o juízo de Deus. Deus é justo, não é? E por ele ser justo, ele faz justiça. Deus, ele é o juiz, mas ao mesmo tempo nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso advogado. Então, Jesus, meu querido e minha querida, ele é este que a palavra relata aqui, que aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes era uma espada que tinha mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, e ela era afiada dos dois lados, até que passava de um lado, cortava, passava do outro também, cortava. Isso quer dizer para mim e para você que a justiça dele é única. A justiça dele não existe outra igual. Por mais que os romanos tentavam fazer justiça de acordo com o entendimento deles, havia um juiz, ou há um juiz que excede em justiça mais do que a justiça do homem. Há um juiz justo, um juiz que julga com amor, com misericórdia, com brandeza, um juiz que ele nos ama. Há esse juiz. Por mais que a espada dele corta de um lado e corta do outro, por mais que a palavra dele ela nos molda, por mais que a palavra dele penetre em nós a ponto de dividir alma de espírito e medulas de ossos, mas ele produz transformação. Enquanto as espadas dos romanos produziam morte, a espada de dois gumes de Jesus produz vida. Produz vida. E é isso que Jesus estava mostrando ali para a igreja de Pérgamo. Olha, e não importa se vocês forem mortos, saiba que eu sou o juiz. A minha palavra me produz vida. Assim como Jesus disse: olha, aquele que crê em mim, mesmo morto, viverás. Porque a minha espada produz vida. Produz vida. A justiça de Deus produz vida. Enquanto a justiça romana produzia o quê? Morte. Porque ela estava totalmente entregue a Satanás. Satanás era quem dominava o Império Romano, com as suas seitas, com as suas religiões, com as suas heresias, com as suas hipocrisias. Por isso que a palavra fala que esse local onde estava a cidade de Pérgamo era o berçário, era a habitação de Satanás, era o trono de Satanás, onde é que ele reinava, onde é que ele governava, onde é que ele tinha autoridade até. Trono fala de autoridade, onde que ele tinha autoridade até. Mas, em meio a isso tudo, a igreja permanecia, a igreja caminhava, e Jesus ele vem trazendo aqui 3 coisas que ele aprovava naquela igreja, 3 coisas que alegravam o coração dele mediante aquela igreja, a igreja de Pérgamo. Vamos lá, está em Apocalipse 2, versículo 13. Ele já começa na parte A do versículo: conheço as tuas obras. Então, as obras são a primeira coisa que Jesus aprovava naquela igreja. A igreja de Pérgamo, meu querido, era uma igreja ativa, em movimento. Eles faziam as coisas acontecer. Não era uma igreja que cruzava os braços, não era uma igreja que ficava parada, não era uma igreja apática. Eles faziam as coisas acontecer. Por mais que eles estavam passando perseguição, por situação tão difíceis, mas as obras deles estavam sendo aprovadas. Jesus está dizendo: conheça as tuas obras.
Obras, meu querido, não está no sentido daquilo pelo qual nós fazemos, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Obras não é aquilo pelo qual nós falamos, mas é aquilo pelo qual nós fazemos. É muito simples a gente pegar e falar: olha, eu vou evangelizar, mas não fez a obra, não fez, apenas falou. Essa igreja, por mais que ela estava ali no ninho de Satanás, por mais que ela estava sendo perseguida, por mais que os seus cristãos ali estavam sendo mortos, eles faziam a obra. Eles não ficavam sentados, eles não eram crentes apáticos, não é mesmo? Eles estavam ali, para dar a vida, vamos embora. É para suar? Vamos embora, vamos suar a camisa, não tem problema nenhum. Eles estavam ali. O interessante, abre aí comigo em Romanos 2, versículo 3 e 6. Romanos 2, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Olha o que Paulo fala à igreja de Romanos a respeito de obras. Romanos capítulo 2, versículo 3, aquele que achou, diga Selah. Olha o que a palavra fala aqui: tu, ó homem, que julgas os que faz tais coisas, pensais que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? Ou desprezais as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Versículo 6: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Paulo estava dizendo aqui à igreja de Romanos que eles que faziam julgamento, eles que julgavam uns aos outros, pensavam que poderiam escapar da ira divina. Eles que só tinham ali o meio de julgamento, o meio de falar: olha, aquele lá não está fazendo isso, aquele lá não está fazendo aquilo, mas eles mesmos não faziam. Só tinha, as coisas aconteciam da boca para fora, da boca para fora. E aqui Paulo termina o versículo 6 falando: qual recompensará cada um segundo as suas obras. Há uma recompensa para aquele que está na obra, mas não somente na obra do falar: eu vou fazer, eu tenho que fazer, não, daquele que está fazendo. Há uma recompensa. A palavra fala que Deus não fica devedor de nenhum daqueles que faz algo por Ele ou para Ele. Deus não fica devedor, meu querido. Mas também, além das obras, existia algo que Jesus aprovava: não negavam o nome dele. Ele era um povo fiel, não negavam o nome dele. Olha a parte B do versículo de Apocalipse 2, versículo 12, 13, quer dizer, perdão. Ele falou: olha, conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas conservas meu nome, conservas meu nome, ou seja, retens o meu nome, não nega o meu nome. Esse reter, esse não negar, refere-se a manter fiel o nome de Jesus Cristo, a ser fiel a esse nome. Em meio à tribulação, a igreja de Pérgamo manteve fiel ao nome de Jesus. Tinha Zeus, tinha Atenas, tinha o nome do próprio imperador, tinha tantos nomes para eles se apegarem e se fidelizarem, mas eles resolveram se fidelizar àquele pelo qual morreu e ressuscitou, aquele pelo qual deu a vida para eles, aquele pelo qual era um Deus vivo, aquele pelo qual o nome dele era Jesus Cristo de Nazaré. Eles foram fiéis, eles se apegaram a esse nome e mantiveram firmes em meio à tribulação, em meio até mesmo muitas vezes a perder a vida, mas eles não estavam nem aí, porque eles tinham um nome a zelar, e o nome desse era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. O interessante é que hoje, quantas vezes são pequenas coisas, acabamos negando o nome de Cristo. É aquele emprego que nessa época difícil, né?
É aquele emprego que você vai ali poder pegar e sentar de frente a um psicólogo ou para fazer aquela entrevista, aí vira para você: você é crente? Eu não. Medo de perder o emprego. Tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, que se nós não tomarmos cuidado, nós negamos o nome de Cristo, nós não somos fiéis a esse nome. É aquele negócio lícito que você sabe que não deve fazer, mas você vai na sujeira. Não, eu vou ter um lucro em cima disso. Então eu não vou nem falar que eu sou de Jesus, que eu creio em Jesus, não vou nem falar sobre isso. O importante é eu conseguir o que eu quero. Só que essa igreja, meu querido, eles não importavam com as suas próprias vidas. Se fosse para eles perder o emprego, eles perderiam. Se fosse para eles passar fome, eles passariam. Se fosse para eles morrer, eles morreriam pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Quantos que têm abandonado o nome do Senhor Jesus Cristo para se deleitarem nos prazeres do mundo, para fazer aquilo pelo qual agrada a Satanás e não ao próprio Jesus? Isso também é uma forma de negar. Isso também é uma forma de abandonar o nome, de deixar de acreditar. Quantas são as vezes que, se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nesse engano? O nome, meu querido, minha querida, meu querido, aqui nessa noite, significa a excelência da pessoa, refere-se às características básicas da pessoa. Sabia que naquela época, hoje não é assim, a cultura do Brasil não é isso, mas a cultura de Israel ainda continua em alguns locais, algumas famílias tradicionais ainda continuam dessa forma. Eles colocam o nome no filho de acordo com a circunstância que aquele filho veio à terra, nasceu. Eles colocam o nome dessa forma. Para você ter uma ideia, lembra de Jacó? Jacó, cujo nome significa traiçoeiro, mentiroso, usurpador e por aí vai, de acordo com a circunstância que ele nasceu. Ele nasceu segurando no calcanhar do irmão dele. E como é que foi a vida dele enquanto ele foi Jacó? Uma vida de trapaça, uma vida de querer usufruir aquilo pelo qual não era dele. Mas até um dia teve um encontro. Eu ouço a dizer que foi um encontro com Jesus naquela época. Sabe por quê? Porque a palavra fala que ele teve um encontro com o anjo do Senhor. E toda vez que o Velho Testamento refere-se ao anjo do Senhor, está referindo à pessoa de Jesus Cristo. E Jesus descendo e vindo à terra. Sabia disso? Toda vez que o Velho Testamento refere-se o anjo do Senhor, no singular, não no plural, está referindo-se a Jesus Cristo, descendo dos céus e vindo à terra. E a palavra fala que Jacó, ele teve um encontro com esse anjo e lutou, pelejou com ele, até ser tocado. Até ele ser tocado. Mas também ele ter a sua bênção, ele ter seu nome mudado. De Jacó passou a ser Israel. Israel, príncipe de Deus, escolhido de Deus. Olha, você vê o peso que tem um nome. Vamos pegar esse nome de Jesus Cristo, esse nome pelo qual essa igreja se apegava nele, esse nome pelo qual eu e você precisamos apegar nele. Abra comigo em Mateus 1:21. Volta lá, deixa marcado aí, vamos lá em Mateus 1, versículo 21. Aquele que achou, diga célula. A palavra para o seguinte: e ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Meu querido e minha querida, aqui tem a tradução de Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Mas o nome Jesus
Salvador, Sozo. Yeshua, Sozo. Aquele que salva, aquele que liberta. Olha o poder do nome. Olha o poder do nome. Yeshua, Sozo. Jesus, o Salvador. Não ao Deus pelo qual eles tinham na época, Zeus, que era conhecido como Salvador deles. Era Jesus. Era Jesus. O poder do nome. O poder do nome de Jesus. Esse nome, quando nós aprendemos, o nome ele significa a essência da pessoa. Ele refere às características básicas da pessoa. O interessante é que em Apocalipse 2,17, nós lemos, depois eu vou voltar lá, fala que na pedra pelo qual aqueles que forem salvos vai ter, nessa pedra vai estar escrito um novo nome. Um novo nome. Meu querido, o nome de uma pessoa representava o seu caráter. Parente de Jacó, de Israel. Posso pegar e trazer a respeito de Pedro, não é mesmo? Cefas, depois Pedro, pedra, rocha, não é mesmo? Aquele que era um trancão, aquele que era um barrancão, mas para o homem, de repente ele se torna uma rocha para Deus, mas também teve o nome mudado por Jesus. Teve um novo nome. Esse novo nome, meu querido, é a prova de que a pessoa foi aceita por Deus e declarada digna de receber a vida eterna. Digna de receber a vida eterna. O novo nome é a identidade espiritual de um cristão. E este nome que será reconhecido nos céus e no inferno. É o novo nome. Sabe como é que Satanás conhece eu e você? Ele não me conhece, não é pelo Adão, pelo nome de Adão. Ele não conhece você, não é pelo seu nome. Ele conhece eu e você pelo nome espiritual pelo qual é nos dado. E aí é um segredo nisso. Por isso que muitos chegam diante do diabo, o diabo fica sorrindo para ele, porque ainda não reconheceu, ainda não tem um novo nome. Espiritualmente falando, ainda não há um novo nome. E para nós termos essa identidade, a identidade cristã, espiritualmente falando, é necessário fazer o que essa igreja fazia aqui, não negar o nome de Cristo. Porque a identidade, o nome espiritual, ele está sobre o nome de Jesus, ou seja, sobre a autoridade do nome de Jesus. O nome espiritual. E a palavra fala aqui que só vai saber aquele pelo qual ganhou o nome. Ainda não vai saber nos dias de hoje, vai saber a hora que Jesus vem arrebatar a igreja ainda por cima. Não negue esse nome. Não negue, meu querido, porque é sobre o nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos ter um nome registrado no mundo espiritual. É sobre esse nome. Meu querido, permanecer fiel ao nome de Jesus significa viver à altura da responsabilidade dessa nova identidade, resistindo à sedução deste mundo pagão. É uma responsabilidade para aquele que se torna cristão. A igreja de Pérgamo, eles tinham isso como... pegando eu aqui, uma comparação, eu e o pastor Pai. Aí de repente eu me coloco no lugar dele e tomo o nome dele para mim, mas eu vou zerar pelo nome dele. Assim a igreja de Pérgamo tinha feito. Se colocaram no lugar de Jesus, mas tomando o nome do Senhor Jesus Cristo para eles, como se fosse o próprio nome deles, e zerando por aquele nome. Na fidelidade, no amor, entregando a própria vida se necessário for, mas nunca o negou, nunca. E é isso tem que servir de aprendizado para mim e para você, porque hoje, como eu falei outrora, por pouca coisa, as pessoas têm negado o nome de Cristo, por pouca coisa, na sutileza, e é isso que o diabo quer. Meu querido, mas para isso é necessário perseverar, agarrar energicamente, permanecer firme no nome de Jesus.
É necessário isso. Em Apocalipse 2:1, Jesus está segurando as 7 estrelas enquanto guarda as igrejas, meu querido. Aqui os crentes se apegam firmes em teu nome, em teu nome. Apegar firme no nome de Cristo. Apegar firme, agarrar, como se fosse a última, e é a última solução para a minha e para a sua vida, assim como era para a igreja de Pérgamo. Não importando as tribulações, não importando os momentos, as circunstâncias, não importando nada, mas também, além deles terem as suas obras aprovadas por Cristo, não negavam o nome de Cristo, mas tinha algo também que Cristo elogiou, que eles não negavam a fé. Eles eram homens e mulheres de fé. Apocalipse 13, parte D do versículo. Nós vemos aqui: mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Essa expressão minha fé refere-se à fé cristã ou à fé em mim, e ambas são a mesma, não tem diferença nenhuma nelas, e trata-se de uma confiança ativa e perseverante em Cristo. Uma confiança ativa e perseverante. A igreja de Pérgamo, mesmo passando por provações, eles estavam firmes na fé em Cristo. Eu vejo muitas pessoas saindo da igreja por tão pouquinha coisa, abandonando a fé, naufragando na fé por tão poucas coisas. Você já se imaginou? Faço a mesma pergunta que eu fiz semana passada. Você já se imaginou você sendo perseguido? As pessoas indo atrás de você para te matar por causa do nome de Jesus? Você já se imaginou isso? Aquela igreja passava por isso também. Mas a fé deles era inabalável. Inabaláveis. Eles tinham qualidades. Tanto é que depois nós vamos ver também sobre aquilo que Jesus pegou e teve que corrigir. Beleza? A fé dos cristãos de Pérgamo era uma fé viva, que os levavam a darem a própria vida, assim como foi com Antipas, que foi assassinado vivo até a morte. Interessante que Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Abra comigo, Hebreus 11:1. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Tanto é que esse homem Antipas foi tido como testemunha fiel por causa da sua fé. Por causa da sua fé. 11:6 para que ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mesmo morto, viverás. Meu querido e minha querida, não é a fome, não é a perseguição, não é a tribulação que pode nos deter. Nada disso pode nos deter. Só nos detém se nós não tivermos fé. Fé. Essa igreja nada os detinha, nada, por causa que eles tinham fé. Eles criam de todos os seus corações, eles andavam firmes ali, perseveravam, por mais que havia um sofrimento, por mais que havia dor, mas estavam firmes. Eles sabiam que Deus já tinha preparado algo melhor à frente. Eles estavam convictos dessa verdade. E eu e você estamos convictos dessa verdade. Que Deus tem algo preparado para mim e para você melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. A palavra fala que é algo que não chegou ao coração do homem. O homem nem sequer teve a capacidade de pensar. Isso está guardado para todos aqueles que são fiéis a Ele. Está guardado. Algo que não chegou ao coração do homem, os olhos não viram ainda. Os olhos ainda não foram capazes de ver. Meu querido, nós precisamos exercer a fé de Antipas, cujo nome significa contra todos. Antipas, contra todos.
Ele foi contra todos e entregou sua própria vida, demonstrando a Cristo que ele não negava o nome de Cristo, que a fé dele era inabalável e que as obras dele eram aprovadas. E as obras dele foi aprovada por Cristo. Devemos nos posicionar e lutar contra todos os principados, potestades, príncipes das trevas e contra todas as hostes espirituais do mal, amém? É contra isso que nós temos que nos posicionar e lutar. Você não vê a igreja de Pérgamo lutando contra homens. Eles estavam lutando contra os dominadores, contra os principados que existiam naquele lugar. Eles não estavam lutando contra homens. Tanto é que se você abre lá em Efésios 6, versículo 12, fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os dominadores, os príncipes, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal. Essa é a nossa luta. Não adianta ficar combatendo um contra o outro, se não combater contra esses principados, contra as hostes espirituais do mal. Quantas são as vezes que dentro da própria igreja dá essas batidas um contra o outro, carne contra carne, sangue contra sangue, e muitas vezes não para poder pensar, opa, calma aí, há algo espiritual nisso. Há um demônio não tomando posse do outro, mas agindo, colocando palavras na boca do outro para vir me ofender. E não pense você que demônios não agem. Ele pode não se apossar de um cristão, mas ele consegue pegar e lançar setas na mente daquele cristão para que o cristão pegue e parar coisas que não devem parar. Ele pode não apostar, mas ele pode muito bem fazer isso. Nós não estamos nisso, basta dar uma brecha. A palavra fala que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Então nós vacilamos para ver. Vamos lutar contra a carne para você ver o que acontece. A situação fica feia, meu querido. Aquele que se levanta, ele torna-se uma fiel testemunha. Aquele que se levanta contra as hostes espirituais, principados, potestades, dominadores, esse se torna uma testemunha fiel. Apocalipse 12, 13, na parte G do versículo. Deixa aí marcado. Aí ele terminou para negar, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu querido, fiel refere-se a uma confiança perseverante em Cristo, em meio às perseguições, aflições, lutas e até mesmo martírio. Até mesmo tem que dar a própria vida, manter fiel testemunha. Assim é que nós nos tornamos fiéis testemunhas, se nós nos levantarmos e guerrearmos contra as potestades, não um contra o outro, não homem contra homem. Mas também há 4 coisas desaprovadas por Jesus nesse texto que nós lemos. A primeira delas é seguir a doutrina de Balaão. Apocalipse 2, versículo 14 fala: contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí uns que seguem a doutrina de Balaão. Em meio a uma igreja que foi elogiada, né? Foi 3 elogios assim, para levantar o peito, para eu sou o cara, né? Uma igreja que tinha obras, uma igreja que não negava o nome de Jesus, uma igreja que não negava a fé, uma igreja que muitos deles, assim como Antipa, entregaram as suas próprias vidas por causa da fé em Cristo. Em meio às tribulações eles permaneciam firmes, mas Jesus falou: olha, tem alguns aí que, no meio de vocês aí, que estão seguindo a doutrina errada, a doutrina de Balaão, Embora, meus queridos, os cristãos de Pérgamo fossem fiéis, eles estavam permitindo o movimento herético florescer no meio deles. Lá em Números 22, nós não vamos ler, mas você anota aí depois se você ler em casa. O rei Balaque, com grande medo dos israelitas, contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas. No início, Balaão recusou a fazer, mas após o rei oferecer uma grande soma em dinheiro, ele mudou de ideia. Mais tarde, Balaão influenciou os israelitas a voltarem a adorar os ídolos. Meu querido e minha querida,
Entre os cristãos existe um campo para as diferenças de opiniões, em algumas áreas, mas não há lugar para heresias ou impurezas morais. Tem algumas áreas que nós podemos ter um desacordo de opinião, uma opinião diferente, mas a única coisa que não pode existir no meio cristão é heresias e impurezas morais. De maneira nenhuma. Pode ter uma discussão, pode ter não, eu creio assim, eu não creio, eu acho que é assim, eu não acho, mas heresias e impurezas de maneira nenhuma. Muitas vezes nós iremos, meus queridos, conviver com pessoas na sociedade que vivem no pecado das heresias, das impurezas morais, como pornografia, pecados sexuais, corrupção, mexericos, mentiras e por aí vai. Nós vamos conviver com isso no meio da sociedade, e muitas vezes até dentro da própria igreja vai existir isso. Aqueles que não vigiam, aqueles que andam pela carne, aqueles que satisfazem os desejos da carne, assim como essa igreja foi elogiada por Cristo, Cristo também falou: olha, mas tem alguns aí que precisam abrir o olho. Toma cuidado, tem alguns aí que estão seguindo uma doutrina errada, a doutrina de Balaão. Interessante que esse Balaão, meu querido, esse foi um profeta que ele levantou. Primeiro, Balaque convidou ele ali para ele poder amaldiçoar o povo, e ele não quis. Ele falou: eu conheço esse Deus, eu não vou fazer isso não. Mas depois chegou ali um dinheirinho na mão dele, aí ele ficou parecendo nossos políticos. É agora. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nessa mesma doutrina, erroneamente, é no nosso trabalho, a hora que o patrão vira: olha, adultera essa nota fiscal aí para mim. É aquele pessoa que trabalha no setor de almoxarifado, ou no setor onde é que recebe cargas, aí vira, o outro chega para ele: olha, tem X aqui, mas eu vou te entregar Y, e vou dividir a parte B do negócio com você lá fora, beleza? Aí a pessoa, o cristão, passando por uma dificuldade, passando por uma provação, legal, o dinheirinho vai entrar mais, não vai ter problema nenhum. É um dinheirinho que vai te salvar naquele exato momento, mas que vai te mandar para o inferno depois. Toma cuidado com isso. Outra coisa também que Balaão fez, ele influenciou os israelitas a voltarem a adorar os ídolos. A prostrar diante de imagens, diante de ídolos construídos por eles. E o povo de Israel foi tão iludido por esse homem, que Deus teve que corrigir o povo de Israel por causa da idolatria. Falando em idolatria, eu paro assim para pensar muitas vezes: será que eu e você também não somos um idólatra? Eu não sei se você já te fez essa pergunta. Será que eu e você não temos um ídolo? Talvez o ídolo é a esposa dentro do lar, é o filho, é o marido, é o animalzinho de estimação, é o carro, é um aparelho eletrodoméstico. Ídolo nas nossas vidas é tudo aquilo pelo qual nós colocamos acima de Cristo. Esse é um ídolo. E Balaão conseguiu influenciar o povo de Israel a colocarem os ídolos, as estátuas, as imagens superiores ao Deus pelo qual eles criam. Superior. Se prostrar, confiar nisso, acreditar nisso. Tem muitos que fazem do dinheiro o seu ídolo. Enquanto eu tenho dinheiro, eu estou rindo à toa, mas eu estou sem dinheiro, para fechar, dinheiro virou um ídolo, não é mesmo? Por que não andar alegre, mesmo sem dinheiro? Meu querido e minha querida, nós não podemos tolerar o pecado, se submetendo-se às pressões de se tornar uma pessoa mente aberta. Vai chegar proposta dia após dia, assim como a igreja de Pérgamo com certeza chegava
uma proposta: olha, faz isso que não tem nada a ver, senhor. Que isso? Me prova na Bíblia. Aí a pessoa não tem muito conhecimento. Você está certo, não tem nada a ver com isso, não. A porta do inferno está cheia disso. Dos que não tem nada a ver. Dos que não tem problema. Está fazendo pira lá. Está fazendo pira. Não é mesmo? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Em Apocalipse 2,14, Jesus está repreendendo aquela igreja por tolerar aqueles como Balaão, que serviam essas doutrinas parecidas com Balaão, e levar as pessoas para longe de Deus. Mateus 23,13, Jesus também, abra comigo, Mateus 23,13. Olha o que Jesus fala com aqueles hipócritas, aqueles escribas. Mateus 23, versículo 13. Aquele que achou, diga célula. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechai aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Meu querido, aqueles escribas e fariseus, eles tinham como superiores a qualquer um, eram homens mestrados, doutores da lei, mas no entanto não cumpriam a lei e pregavam heresias. Eles punham as pessoas para carregar um jugo pelo qual eles mesmos não carregavam. Toma cuidado, que hoje em dia está cheio desses, viu? Que vai querer te colocar para carregar algo pelo qual eles mesmos não são capazes. E ainda vai virar você: faça isso, que desse jeito você vai para os céus. Desse jeito você recebe a salvação. Você fazendo isso você vai ser curado. Você fazendo isso você vai ser liberto. Hipócritas. Além deles não entrar no reino, eles estão fechando a porta para que outros não entrem também. Devemos tomar muito cuidado com isso. Mas também Jesus condenava uma outra coisa. Eles eram participantes dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Deixa eu correr um pouquinho que meu tempo está acabando lá. Apocalipse 2,14, da parte C, para o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria. Na igreja de Pérgamo, meu querido, muitos estavam compartilhando das coisas de Deus e das coisas dos ídolos, assim como Balaão influenciou o povo israelita. Os hereges estavam ensinando que não havia nada de errado participar do culto ao imperador, já que a maioria dos romanos se envolvia mais por dever cívico do que de fato por adoração. É aquela famosa frase: não, filho, não tem nada a ver não, você pode ir ali no forró ali, fica tranquilo. Não, você pode ir lá, que sempre macumba, não, fica tranquilo, não tem nada a ver isso não. Você não está sendo participante não, você está lá. O interessante é que meus pais falavam comigo uma frase, que era o seguinte: olha, fale comigo com quem que você anda, que eu vou dizer para você quem que você é. Fale comigo, com quem você anda, e eu vou dizer para você quem você é. Não tem nada a ver, eu vou ficar na esquina ali junto com aqueles jovens fumando a droga. Eles estão fumando, mas eu não estou não. Mas também evangelizando, também não estou. Não tem nada a ver. Não é mesmo? Não tem nada a ver. Outra coisa, falando em idolatria, os cristãos hoje modernizaram, né? E arrumaram ídolos gospel. Já parou para pensar nisso? Sabia que nós temos alguns ídolos gospel? É verdade mesmo, viu, minha irmã? Exemplo: eu só vou naquele lugar tal, se assim, se fulano de tal estiver lá pregando ou cantando. Se não tiver, eu não vou. Chama a pessoa para ir para uma vigília, a primeira coisa: quem que vai estar lá? Vira para ele: Jesus. Ah não, eu não vou não, eu pensei que era para de tal. É assim. Infelizmente hoje está dessa forma. Eu só vou se fulano de tal estiver pregando ou cantando lá. Se não tiver, eu não vou. Onde é que está ficando Jesus nisso? Onde é que está ficando Jesus nisso? Hoje os estádios têm ficado cheios.
por causa de ídolos humanos. Mas vai parar que Jesus vai estar no estádio. Convido a pessoa para, olha, vão no louvor e adoração, mas quem vai estar lá vai ser o Joãozinho. Quem é este? Não vou não. Então vamos no outro, mas vai estar lá fulano de tal, aquele cicrano. Esse eu vou. Ídolo, isso é idolatria. Isso é idolatria. Não estou aqui dizendo que você não deva ir, ok? Não estou dizendo isso, amém? Tanto é que senão eu teria que bater contra Nívia Soares lá no Congresso de Mulheres, né? Mas não é isso. Qual que está o coração? Tá indo, vocês mulheres estão indo por causa da Nívia Soares ou é por causa de Jesus? Se for por causa da Nívia Soares, por favor, não vá, porque ela está se tornando um ídolo para você. Meu Deus. Corri um risco sério aqui agora, viu, pastor Mário? Não, mas tenho certeza que só tem só mulher de Deus aqui. Só mulher de Deus nesse lugar aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meu querido, minha querida, outro exemplo. Camisa de fulano de tal estampada no peito. Já vi muitos crentes desse jeito. Não, eu vou comprar a camisa de fulano de tal, dá a foto dele, dá a foto dela estampada. Mas pede era poder pegar e usar uma camisa que está escrita apenas uma palavra, Jesus. Isso é prega, senhor. Idolatria isso. Idolatria. Chaveirinho com o nome de fulano de tal, de cicrano. Mochilas e tantos materiais com o nome de cicrano. E as pessoas ainda saem levantando aquela bandeira aqui, ó. Fulano de tal, mas quando é para Jesus, ninguém faz isso. São raros. Outro dia eu parabenizei o pastor Wagner aqui pela atitude de evangelizar com uma cruz nas costas para ir afora, juntamente com a equipe. Era para ter sido a igreja toda. Sabe por que não estava a igreja toda lá? É porque não tinha alguém famoso andando para fora. Porque senão não era só essa igreja, era todos os lugares. Essas ruas estariam cheias. Eu não vou falar de nome aqui para não expor. Nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós temos ídolos e nós juramos que não é. Mas se essa pessoa, ela está acima de Jesus Cristo, ela se tornou um ídolo na minha e na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jonas 2, versículo 8, para os que se apegam aos vãos ídolos, afastam de si a misericórdia. Os que apegam aos vãos ídolos, afastam de si a misericórdia. Mas também a palavra aqui falou que Balaque estava ensinando lançar tropeço. Lançar tropeço para de levar uma pessoa à apostasia. A seita de Balaão é claramente retratada como heresias e seus seguidores apostadas. Apostasia, sabe o que é? É negar a fé, é abandonar o barco, é pular fora, é escolher outro caminho. Isso é uma apostasia. Apostata da fé, essa aí não, gente. Negligenciou a fé. Deixa eu simplificar o negócio aqui agora. Amém? Negligenciou a fé, meu querido. Mas há uma outra coisa também que Jesus estava batendo em cima, sobre prostituição. E a palavra fala, abra comigo. Eu preciso terminar isso aqui, já está faltando pouquinha coisa aqui, tá, gente? Dá tempo. Apocalipse 2, 14, parte C do versículo, lá no final, olha que Jesus estava falando aqui, a se prostituírem, ou se prostituíssem. Está falando aqui de prostituição. Meu querido, alguns cristãos da igreja de Pérgamo frequentavam o templo da deusa Atenas. Por haver mulheres que se diziam sacerdotisas dessa deusa, essas serviam a essa deusa através de relações sexuais com os homens que frequentavam aquele templo. Mas também existia naquela época um outro tipo de prostituição, que era uma prostituição pelo qual Deus estava condenando. Deus dando isso, que era a prostituição espiritual. A prostituição espiritual. Interessante, se você pegar esse nome Pérgamo, ele tem o significado de casado. Pérgamo, casado. A igreja de Pérgamo
ela tinha um marido, ela tinha um noivo. E esse noivo era Jesus Cristo. Assim como eu, como a igreja Batista da Goiânia Morro Alto, tem um noivo, tem um marido que chama Jesus Cristo de Nazaré. E no entanto eles estavam indo servir outros deuses. Eles estavam procurando algo para satisfazer as suas próprias carnes, e esquecendo da parte espiritual. Mas no entanto estavam se prostituindo, frequentando outras casas, templos, e adoraram e submeteram a outros deuses. Mateus 4, versículo 10, a tentação de Satanás com Jesus ao deserto. Ele fala: somente o Senhor teu Deus adorarás e somente Ele servirás. Oséias 1, versículo 2, no final do versículo 2, a palavra fala que a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor, apostatando da fé, procurando outro caminho para Deus por uma prostituição. Vai arrumar outro para namorar, vai arrumar outro para satisfazer. Mas também, meu querido, há uma outra em que Jesus bateu firme. Seguia a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse 2,15 para: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Os nicolaítas, esse grupo de pessoas daquela época, eles pregavam o evangelho fácil. Quanto mais pecado, mais graça. Não pode pecar à vontade, porque quanto mais você pecar, mais graça você vai ter. E eu costumo pegar e trazer isso para os crentes de hoje. Pega aquele texto de Romanos 5,20 para: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas esquece do contexto dele. Esquece o contexto dele. É um contexto de pagamento de preço, é um contexto de arrependimento, não é mesmo? E vem com isso. E tem muitos que falam: não, olha, salvo uma vez, salvo para sempre. Não. A salvação é conquistada dia após dia. A graça vem, a graça está disponível sobre a mim e sobre a sua vida, mas não conquista a salvação para nós vermos, não. E os nicolaítas, eles tinham isso com eles. Olha, uma vez salvo, meu querido, você aceitou Jesus, pronto, acabou. Você não vai mais para o inferno, mais não. Pode pecar, quanto mais pecado você tiver, mais graça vem sobre a sua vida. Isso, vai vir graças infernais sobre a sua vida. Graças sobre graças infernais. Mas dos céus mesmo nada, ok? O que Jesus orienta aquela igreja? Apocalipse 2,16, a parte A: arrepende-te. Arrepender é voltar atrás e assumir o erro e não praticá-lo. Arrepender é passar por uma mudança de mentalidade e não por uma lavagem cerebral. Arrepende-te e deixa o que você está fazendo. O que eu e você precisamos nos arrepender nessa noite, mediante essa palavra pelo qual nós estamos ouvindo e aprendendo aqui nessa noite? O quê? Porque há recompensas prometidas por Jesus em Apocalipse 2,17, para que aquele que se arrepender, aquele que sobreviver, aquele que permanecer firme, ele comerá do maná que está escondido, mas também receberá uma pedra branca e nela um novo nome. Quando ele está referindo a essa pedra branca, eles estão referindo exatamente aos atletas. Cada um que era o campeão, que era coroado ali, ele recebia uma pedra branca com um novo nome dele ali, de campeão. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Para vencer, meu querido, nós precisamos de obras, permanecer firme na fé e não negar o nome de Cristo. Jesus, ele deu esses 3 exemplos bons da igreja, mas também ele veio detonando com a igreja a respeito de muitas coisas. Onde que eu e você estamos encaixados? Gostaria que você pudesse colocar-se de pé em nome do Senhor.